Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 117, que tem como título Terra Proveitosa. Então, hoje nós vamos refletir em torno da natureza, né? Tendo como ponto de partida os elementos da natureza, que são elementos que Emmanuel utiliza com muita frequência nas suas reflexões. Ele muitas vezes recorre à natureza para nos dizer que ali, em verdade, tem a expressão da lei divina, das leis morais, que vão ser de muito proveito para cada um de nós. E ele começa o capítulo com um versículo de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 7, que fala assim: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus. Então ele usa o exemplo da terra, que se embebe da chuva, do recurso que vem do alto, e então produz a vida, né? Enriquece a vida em abundância de flores, de frutos, né? De alimentos. Olha que símbolo mais lindo que Emmanuel nos passa, não é? Então, o solo, símbolo esse recorrente muito no Evangelho, né? E Emmanuel vai comparar de maneira metafórica o solo ao nosso coração, que é o solo da nossa alma, né? Então, gente, nós precisamos nos embeber dos recursos do mais alto, como a terra, né? Acolhendo humildade serena, confiante, acolhendo o arado, né? Que fere, mas que prepara para receber as sementes para posteriormente produzir. Então, Emmanuel faz aqui uma transposição para um sentido espiritual, em que a terra representa o nosso coração, a chuva representam as bênçãos que vêm do alto, né? E o arado, que representa as nossas lutas e provações, para finalmente termos a produção final. Isso tudo em sentido espiritual. E logo a gente vai imaginando que isso está relacionado conosco, né? Com cada um de nós. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com a vida, né? Com as lutas. E ele começa o capítulo dizendo assim: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Então, Emmanuel aqui, ele nos explica o porquê dele recorrer em suas lições ao livro da natureza. Bom, como eu falei, ele fala sempre, né, do solo, do tempo, da estrutura geológica, do diamante, do cascalho, das plantas, dos animais, sempre comparando com a parte espiritual de cada um.
Então, ele vai usar muito desses símbolos da natureza, porque estão aí grandes lições que ainda nós não conseguimos ver. Mas, quando nós entramos no caminho de reflexão, né, em busca do entendimento das leis divinas, os nossos olhos vão se abrindo. Nós vamos tendo mais percepções para enxergar a beleza da lei divina escrita na natureza. Então, cabe a cada um de nós desenvolver esse olhar cada vez mais no nosso dia a dia. Porque nesse mundo tão turbulento, né, como o nosso, nós perdemos muito desse contato com a natureza, né? Com os tempos, com os processos naturais. Então nós temos que voltar a aprender a analisar, por exemplo, uma flor, um pássaro, um animal, pois há aí muitas lições ocultas, muita humildade, muita paciência, muito perdão. Então eu vou exemplificar. Nós vemos, por exemplo, a flor, né, que oferece o seu perfume mesmo para aquele que a arranca, né? Os pássaros, todas as manhãs, no frio, no calor, estão ali a cantarem, né? As formigas, as abelhas, tão operosas, tão ativas, sempre no trabalho de cooperação. Então, nós devemos ficar atentos a essas lições divinas, né? Revelando para nós da maneira mais singela, né? No nosso dia a dia, e a gente não percebe. Dando-nos esperança, gratidão, força renovada, porque Deus está falando conosco pelas coisas da natureza, a todo momento. E eu e Emmanuel falar mais. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. No que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis, a sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Então, a Terra é um exemplo que passa para nós de que seremos um dia espíritos puros. Pois o espírito puro é a terra mais fértil que Jesus já trabalhou, né? Nós vemos na parábola do semeador graduações de solo, né? São 4 tipos de solo. E cada um de nós vai se encaixar em um deles, né? Mas a meta é chegarmos ao último solo, o mais fértil, não é? Temos que trabalhar para isso. Então nós, na nossa relação com o divino, nós somos solo. E como nós temos nos colocados em termos de fertilidade, né? Pois Deus está a todo momento fecundando o seu pensamento, dando-se inspirações para a gente. Ele lança abundante e infinitamente no universo afora as sementes da vida, do progresso.
né? Então, alguns de nós somos aquele solo impermeável, né? Duro, não entra nada. É o primeiro solo. Outros têm até uma certa profundidade, mas nem tanto. É o segundo. Outros ainda têm uma profundidade um pouquinho maior, podendo até cultivar alguma planta, mas preferem o quê? Cultivar espinheiros, não é? E é o terceiro solo. Já o quarto, outros já se colocam na posição de fertilidade para produzir. E é nesse que devemos chegar. Então, em qual posição você se coloca? Nós temos que sempre ficar analisando, né? Nós devemos pegar essas lições e transportar para o país do coração, como diz Emmanuel no texto. E como também nós aprendemos com uma fonte, com uma singela fonte, né? Que nasce em determinado lugar, mas ela segue invariavelmente o seu destino. Vai para um regato maior, depois por um regato um pouco maior, daí a pouco para um córrego, mais adiante para um rio e finalmente para o mar. A fonte, nesse processo, ela vai aprendendo a contornar as pedras que lhe são lançadas, os detritos, mas nem por isso ela deixa de seguir cantando por onde passa, levando vida, levando esperança. Então, a fonte com isso nos ensina perseverança, foco, perdão, flexibilidade, sem abrirmos mão do nosso compromisso, né? A chuva material, ela pode não cair todo dia, né? Não é todo dia que chove. Mas a chuva espiritual de bênçãos é todo dia que cai sobre nós. É todo momento. E a gente não percebe, né? O sol nasce todo dia, trazendo luz, que é fundamental para o homem, né? Para a vida se compor na terra. Então, Deus faz o sol nascer para os bons e para os maus. E a chuva cair sobre os justos e injustos. Oferece recursos aos equivocados para se reerguer, para seguir no processo de reajuste. Então, mas às vezes, nós estamos tão cristalizados em mágoas, né? Em vícios morais, em preocupações materiais, que as bênçãos vindo do alto não conseguem penetrar em nosso coração. E Emmanuel fala mais. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador terrestre. Então, Deus é bom o tempo todo, né? Ele está disposto a nos amparar o tempo todo. Deus não me ama porque eu sou bom. Ele me ama, simples assim, né? E o seu amor, ele é incondicional, ele é gratuito, independente do que eu faço, né? Pois ele sabe que a minha condição é transitória e que um dia eu também serei bom, não é?
na parábola do filho pródigo, né? Jesus, ele respeitou o distanciamento que aquele filho queria ter naquele momento. Mas quando ele começa a fazer o caminho de volta, Jesus corre em sua direção, né? Ou seja, o seu amor não dependia dos erros que ele tinha cometido. A receptividade do filho naquele momento precisava se reajustar, colhendo as consequências de todo aquele processo. Então, a vida tem mecanismos para reajustar-nos. Muitas vezes, a maioria pela dor, né? E a justiça divina também, né, opera pela reabilitação. Mas nós não podemos perder o ser que está aqui, dentro de nós, que um dia será um ser irradiando plena luz. Então, gente, a abertura da mente, do coração, é exposição à mudança, é anseio da renovação e da melhoria, né? Nós temos que trabalhar tudo isso muito. Mais um pedacinho de Emmanuel. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Então, Deus é o fecundador do universo. Ele que fecunda os seres, as constelações, e em cada ordem, em cada sistema, ele denomina um administrador. No caso da Terra, o administrador é Jesus. Como na parábola da vinha, que a Dona Val fala sempre em suas lives, né? Jesus é o administrador da vinha. O Senhor é o fecundador. E nós somos as varas da vinha, né? No Evangelho, no capítulo 6 também, Jesus diz assim: eu, o jardineiro da terra, no silêncio dos vossos pensamentos, eu cultivo as vossas almas. Olha que lindo, né? Então, ele vai criando circunstâncias, ele vai trazendo inspirações, nos levando em determinadas experiências, para que ao mesmo tempo o nosso solo, o nosso coração, possa ser trabalhado, que é a base fundamental da vida, né? Nosso solo vai ficando cada vez mais receptivo. E ele termina o texto dizendo-nos assim: cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Então, o arado da dor, das lutas, das experiências difíceis, vão ser muitas vezes necessárias para romper as nossas cristalizações e deixar as bênçãos penetrar. Gente, uma mágoa que a gente traz de longo tempo está ali, num terreninho do nosso coração, endurecido, bem impermeável mesmo. E como que vai ser o arado para esse terreninho? Me colocar para conviver com aquele espírito, aquele desafeto do passado,
reencarnando juntos numa mesma família, né? Para remover aquela dureza, tornando aquele cantinho do coração mais fértil. Somente as almas laboradas pelas lutas do mundo, fecundadas muitas vezes por lágrimas e pelo suor, vão se tornando férteis, né? Produzindo ervas proveitosas, frutos, flores, isto é, gerando vida para o mundo, beneficiando e alimentando a casa de Deus. Então Emmanuel nos convida a ser a terra proveitosa, sobre o trato, sobre o cuidado com o divino jardineiro que é Jesus. Terra proveitosa, solo do nosso coração. Nós temos que adubá-lo com humildade, com resignação, com esperança e com alegria. Porque se quisermos um lindo jardim, nós temos que preparar a terra, semear, regar, podar, adubar, para que as plantas e flores possam perfumar, colorir e alegrar a nossa vida. E no trato com os seres humanos não é diferente não, viu? Quem quer boas amizades, boas relações, harmonia com os familiares, tem que cultivar o relacionamento interpessoal utilizando a tolerância, a bondade, a cooperação e o respeito. Porque sem a utilização dessas ferramentas, dificilmente a colheita será proveitosa. Dar o melhor de nós mesmos em todas as ocasiões é dever de consciência, obedecendo aos ditames divinos que nos regem, lembrando que colheremos de acordo com o que fizemos, nem mais nem menos. Não esqueça que a vida continua, sempre continua, mas que não podemos ocultar de Deus quem somos e o que fazemos. Assim perguntemos: o que eu estou fazendo na existência terrena? Se a resposta for caridade, o desprendimento, a melhoria moral, basta continuar nessa caminhada para colher flores. Mas, se revelar semeadura de egoísmo, de vaidade, de orgulho, está na hora de alterar o caminho. Quem teima no materialismo, no vício, na paixão, não pode esperar receber louros, né? Nesta existência e na volta ao mundo espiritual. Pois semeia apenas espinhos e não flores. Trabalhar e confiar na providência divina é a senha, né? Para que possamos melhor viver a existência terrena. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo, com muita harmonia, junto aos seus familiares. Obrigada.